pessoal, estamos começando mais um podcast da Ramp. O Ramp Gestão é o seu podcast para falar sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. E aqui do meu lado, mais uma vez, Lilian. Oi, Johnny, tudo bem? Tudo bem, Lilian? Já faz algum tempo que não gravamos, né? Será que ainda sabemos fazer isso? Acho que sim. Queria andar de bicicleta, né? No início é difícil, depois vai melhorando. De 15 episódios e alguns tombos e tropeços, eu acho que a gente tá ficando bom, né? Tombos, tropeços, suor, nervosismo, tremedeira. E agora é só mais um espaço na agenda, né? Agora tá ficando coisa de rotina. E é isso aí. Nem tanto, né, Johnny? Não tá, não então sinto pra mim, assim, pra não. mim eu posso falar que é rotina. Legal, maravilha. E você pode apresentar então quem que são os nossos convidados de hoje? Posso. Eu vou iniciar, mas vou deixar que eles mesmos se apresentem, né? Primeiro, muito obrigada, seu Sérgio, por ter aceitado o convite de vir conversar um pouquinho com a gente, compartilhar, né, sua história de vida. Seu Sérgio Utzig. Pai da Luísa, né, Luísa? Luísa já é nossa conhecida aqui na casa. Muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E vou deixar que vocês mesmos se apresentem, né? Melhor a gente ouvi-los do que eu fazer um resumo de vocês, né? Acho que a pessoa se apresentando fica muito mais legal para o público. Então vamos lá. Bom, meu nome é Sérgio Utzig, nasci em outubro de 49, meu pai é gaúcho, minha mãe gaúcha, minha mãe era professora, meu pai era comerciante, lá de Nova Petrópolis, lá do Rio Grande do Sul, viemos para Santa Catarina, então a gente começou no começo, tudo era mais fácil, meu pai tinha comércio, minha mãe era professora, depois em 55 meu pai sofreu um acidente e ficou com uma junta médica em Curitiba, foi em 55, e daí a mãe gastou tudo que tinha das economias, e enfim, meu pai faleceu, deixou 5 crianças pequenas, e daí nós fomos morar com os tios lá em Nova Petrópolis. Só que imagina a situação da mãe que ficou sem o marido, sem dinheiro, sem nada, ficamos lá com ela com as 5 crianças pequenas, que era uma escadinha, e aí a gente pegou outros sistema de vida, sei lá, então as coisas ficaram mais difíceis, mas sempre com disposição, com alegria, com fé em Deus. Daí em 57 nós viemos para São Carlos, aqui onde na época precisávamos de professores, e a mãe, como era professora, então ela começou a lecionar lá, e a gente, filho de professora, então a gente tinha sempre um tratamento especial, onde é que a gente ia, era muita alegria e tal, e foi uns momentos bons. Eu vim morar em Chapecó em 64, e daí a gente começou a nossa caminhada da área do comércio, né? E até hoje a gente está nisso e feliz da vida, conseguimos bastante participação comunitária e a gente teve, assim, as oportunidades surgiram e, enfim, tivemos muitos amigos, ou como é que a gente chama? Anjinhos que vêm de cima, que ajudam a gente e dão as sugestões, enfim. E me sinto hoje feliz em todos os sentidos, com a prosperidade, amigos, fé em Deus, participação comunitária, enfim. Acho que estamos muito felizes e também por essa oportunidade de hoje estar aqui, contar um pouquinho do que a gente aprendeu, o que a gente pensa da vida, o que a gente, em termos de prática, como as coisas que a gente acha que devem acontecer, né? Isso não quer dizer que a gente é o espertinho que sabe das coisas, mas ao menos contar aquilo que a gente passou, né, para superar certas dificuldades. Aquilo que fez e deu certo, né, seu Sérgio, que não necessariamente vai dar certo para outras pessoas, sim, mas o objetivo do podcast é esse mesmo, é a gente compartilhar. Eu em quase todos os episódios falo isso, assim, que a gente não é uma autoridade e o que eu falar aqui é lei, ou o que o convidado, ou o Johnny falar é lei. É uma troca de experiências mesmo, e às vezes aquilo que vai funcionar, que fez sentido para nós no momento no negócio, não vai fazer sentido para outras pessoas, ou uma palavra que a gente consegue passar para as pessoas que deu super certo, vai fazer total diferença no negócio e na vida daquelas pessoas, né? Então eu sempre gosto de ouvir as histórias inspiradoras e principalmente o encontro de gerações, né? Que agora a Luísa aí conta um pouquinho para nós, Luísa, como é que foi a tua trajetória até aqui, como é que foi a entrada lá no negócio do seu Sérgio, que depois virou negócio da Luísa, da família, né? Vamos lá, então. Eu tenho
grande honra de ser a neném desse cara aqui, Mas né? Como você é ele a chama. Sou a caçula dessa família. Então, eu tenho 32 anos. A minha mãe é a Salete, né? Meu pai tá aqui do meu lado. E tenho 2 irmãos mais velhos, o Germano e a Fabíola. Então, eles nasceram bem juntinhos aí, 1 ano e meio de diferença. E depois de 10 anos aí, veio a caçula, a neném. Eles até brincam que eles tiveram criação de filho, eu já tive criação de neta. Já fui. A caçula é a preferida, Sim. seu Sérgio. Agora a primeira polêmica do Imagina, podcast. 10 anos, né? Fica tudo mais fácil, né? Tem mais acesso, mais dinheiro. Eu vim numa fase que eles estavam um pouco mais tranquilos, né, pai? Com as coisas um pouco mais consolidadas. Coisa boa. E sou casada com o Igor. Temos uma filha chamada Manuela, de 2 anos. E estamos esperando a segunda aí, que é a Teodora, que daqui a uns meses dá o ar da graça nesse mundão. E sou administradora de empresas, né? Então seguimos essa formação. Aliás, somos uma família de administradores. Então, o pai, a mãe, o Germano, a Fabíola, eu casei com um administrador. Então, a família respira administração de negócios. E tive aí a grande alegria de passar, na verdade, pela minha grande formação empresarial, trabalhando com eles, né? Que foram os meus grandes professores aí nessa caminhada. Então, por 14 anos, de uma forma diária, né? Estive aprendendo com eles dentro do negócio da família. E agora sigo alguns passos mais autônomos aí, dentro de um negócio próprio, em uma área completamente diferente daquilo que a gente trabalhava, né? Então, trabalhava com comércio, hoje eu atuo na área de serviço, na parte específica de desenvolvimento de líderes corporativos. E que, na verdade, é um hobby que acabou se tornando um negócio nessa trajetória. E é isso. E cada vez que eu escuto a história do pai, aprendo alguma coisa. Então, é bom estar aqui também, ouvindo. Eu tenho uma coisa pra dizer, que filho do professor é legal, mas a cobrança é em dobro, né? É verdade. Seu Sérgio, porque tem que render, tem que ser melhor até que os outros colegas que não são filhos do professor. Galera, a gente quer saber então como é que foi essa chegada nos negócios, assim, esse propósito, primeiramente essa questão da gestão, né? Acredito que ela tenha acontecido naturalmente pela necessidade de sucessão, mas depois desse passo em direção à gestão de pessoas, à formação de líderes, Luísa, isso também foi devido ao trabalho dentro da empresa? Isso foi uma coisa que emergiu dentro do teu trabalho lá na empresa? Ou era um hobby, uma coisa paralela e que acabou se tornando depois o principal? Como é que foi isso? Então, o pai e a mãe seguiram trabalhando, eles dois, enfim, até o Germano, obviamente, foi o primeiro a entrar, né, na empresa pela idade. O Germano acho que entrou também, né, pai, com 17, 18 anos, né? Sim. Nós 3 entramos mais ou menos na mesma fase da vida, que foi iniciar a faculdade e começamos a trabalhar, né? Então, oficialmente, né? Mas, assim, aquela convivência familiar, óbvio, na empresa, a gente vivia na empresa, né? Então, já conhecia, já era um lugar conhecido, mas claro que trabalhar de uma forma, né? Tendo responsabilidades formais e tal, foi com o início da faculdade, né? E aí, uma coisa que para nós deu muito... Eu chamo de sorte, eu não sei se é exatamente uma sorte, mas... nós somos em 3 irmãos, a empresa sempre fomos nós 5 de sócios, né? Então sempre foi só a família mesmo como sócio, conforme a entrada de cada um. E a gente acaba tendo um perfil bem complementar, eu, o Germano e a Fabíola, né? Então o Germano, a gente sempre passou e conheceu todos os setores da empresa, mas assim, já cada perfil ia sendo direcionado pra área, né? Naturalmente a gente se encontrava em áreas diferentes. Então o Germano acabou... trabalhou muito tempo na logística, né? No início, né, pai? Me corrija aí se eu estiver errado, mas trabalhou muito tempo na logística, mas depois ele foi se interessando mais pelo negócio mesmo. Então, assim, conhecendo do mercado, e aí foi, então, se capacitando na parte comercial, né? Do negócio, foi indo por esse viés. Então, pela parte de compras e a gestão, né? Como um todo. A Fabíola já tinha um perfil mais financeiro, sempre gostou, ela tem um perfil muito
de controladoria burocrática, ela é dos números, ela é do controle, ela tem esse perfil, então acabou também sempre indo mais para a área financeira, né? E eu sempre fui do povo, então eu sempre gostava de estar conversando com as pessoas, então as contratações, as demissões, o estar junto e tal. Então, resolver as tretas também era contigo? Resolver umas tretas. Então a gente acabava se complementando nisso e naturalmente a nossa caminhada como sucessores foi se dando assim. Então nós três a gente se complementava nesse sentido, né? O pai sempre como capitão desse barco, então cada um tendo muita consciência, né, da sua função, da sua responsabilidade, mas a mãe também sempre trabalhando muito junto, né, que vale destacar que a mãe sempre foi uma pessoa muito ativa no negócio. Então, nos 43 anos de Free que nós completamos, né, a mãe sempre do início até, né, a transição, ela sempre muito ativa. E aí, então, a nossa perspectiva era essa, de que a gente tava ali pra somar, né, pra trabalhar e que a gente tinha, enfim, as responsabilidades e que existia esse espaço para cada um fazer dentro das suas aptidões pessoais, assim, também, né? Mostrar seu talento, né? Eu não sei sobre a perspectiva do pai, né? Como foi nossa entrada, que a gente sempre fala sobre duas visões diferentes, né? Vamos ouvir a versão do chefe agora. Vamos ouvir a versão do chefe. Eu acho o seguinte, que qualquer pessoa administrar é uma arte, não é uma ciência exata. Perfeito. Então, a administração, ser empreendedor é uma profissão nobre e ela exige preparo. E como é que se conquista esses preparos? Então, o que eu passei para os meus filhos? E o que eu aprendi? Quando eu entrei na faculdade, o pessoal me intimou para ser líder da turma. Eu já era um dos mais velhos, porque eu fiquei muitos anos sem estudar. Meu pai faleceu, eu tinha que trabalhar. Então eu fiz, na época, chamou de cartilha. Fiz o primeiro, a professora achou que eu não precisava fazer o segundo, pulei o segundo, fui para o terceiro ano primário. Fiz o quarto e depois parei de estudar. Depois, anos e anos depois, fui fazer um supletivo. Depois fui para Curitiba, lá fiz um semi-extensivo no positivo e depois fiz faculdade aqui. Chego aqui na faculdade... No primeiro dia de aula, o pessoal dizendo, olha, nós temos que escolher o líder, vai ser você. Eu digo, não, vai ser você, você é o nosso, vai ser o nosso líder. Tá bom, fui escolhido o líder da turma. Posteriormente, mas já na mesma noite, fui convidado para fazer parte do DCE, do Diretório Central dos Estudantes. Daí fui lá. E nesse período, nesses 4 anos que eu fiquei na faculdade, a gente sempre se envolveu em lideranças dentro da sala de aula, como no DCE também. Então, o que acontece é o seguinte, você aprende a tomar decisões lá, você tem que, principalmente quando o DCE for atuante, a entidade for atuante, porque o difícil é as pessoas que saem da faculdade têm medo de tomar decisões. Chamar a responsabilidade. Ela tem que ter coragem, ela tem que ter uma visão, ela tem que ter os olhos de águia, assim, ela tem que enxergar diversas coisas ao mesmo tempo. Então, essas informações eu tentei passar para os meus filhos. Desde pequeno, quando eu lembro que o Germano tinha 5 anos, no Chapeuzinho Vermelho, eu digo, Germano, procura ser o líder da turma. Como, pai? Você ajuda os amiguinhos e tal, chega lá perto para você ajudar e tal. E os 13 eu passei isso. Aí, com isso, eles começaram a se integrar com todo mundo e tomar iniciativas. Chegavam, ajudavam e tinha essa disposição. Aí, com a medida dos anos que eles foram crescendo, eles foram assumindo. O Germano foi no DCE, a Luísa assumiu quantas entidades depois que participaram, e muitas, a Fabiola, a mesma coisa. Então, isso aí, o empreendedor, ele tem que enxergar longe, mas o principal, ele não pode ter medo de tomar iniciativa, porque eu conheço de muitos universitários que saem da faculdade, que se formam em engenharia, sei lá, tantas coisas, eles têm medo de errar. Eles não querem errar, com isso não fazem nada. Aquela insegurança, sabe? Então lá é o momento em que se aprende a tomar decisões e aí ações também, né? Porque lá quando você é pequeno, uma criança já com 5, 6, 10 anos, isso aí ajuda muito, dá coragem. É nessa hora que ela tem que cair para aprender com os erros e na faculdade a mesma coisa, né? Sim. Se tem um lugar para errar o projeto de engenharia é na faculdade, porque depois vai ser muito mais complicado, né? Se você errar. Então, uma das coisas que eu passei para eles, me sinto feliz, eu acho que foi a liderança, de tomar decisões, de decidir. O problema é assim, porque muitas pessoas, hoje temos muitos jovens,
bem formados, estudados, sabem tudo, mas tem medo de errar, tem medo de Exato, com capacidade, só que falta aquele negócio de chamar a responsabilidade para si. Que a Luísa até pode complementar. Existem perfis que se sentem inseguros e, portanto, não assumem responsabilidades e até se colocam como incapazes para executar certas tarefas. E há perfis que, não, vamos lá, eu acho que, né, eu não tenho a resposta, mas eu vou atrás, eu consigo. Como é que funciona esse contraste? O que você tem a dizer? É o que as pessoas me perguntam, né? A gente nasce líder ou a gente desenvolve, né? A gente desenvolve. Algumas pessoas vão desenvolver isso de uma maneira talvez mais natural ou mais rápida, né? Mas a gente sempre desenvolve, porque o líder, ele é um reflexo especialmente do ambiente que ele vive, né? Então, isso que o pai trouxe é bem importante, né? E até já linkando com a pergunta que tu me fez antes, como é que surgiu essa questão da liderança? Foi dentro da empresa? Então, o pai e a mãe sempre nos impulsionaram muito para essas atividades, o que acabou desenvolvendo na gente esse ímpeto por participar, por assumir, por liderar, por querer fazer, né? Se colocar à disposição e tal. Então, a gente sempre esteve trabalhando formalmente na empresa e fora desse horário formal, trabalhando nessas organizações que foram o nosso... passando, né, por organizações importantes aí que foram nos forjando, né? E muitas delas, elas são não remuneradas. Todas elas. Totalmente... Como que a gente diz? Voluntário, né? Voluntárias, exato. E, na verdade, quando as pessoas me perguntam hoje, Luísa, qual que é a melhor forma de eu desenvolver minha liderança? Eu respondo pra eles, né? Olha, eu trabalho com isso, mas eu não tenho a melhor forma. A melhor forma é você ser voluntário em algum lugar e assumir a liderança nesse local. Porque pra mim é isso, né? Você liderar num lugar onde você não paga nada pras pessoas, onde as pessoas vão fazer só pela tua forma de condução, por acreditar em você, por você conseguir vender as tuas ideias, né? Fazer as pessoas fazerem quando elas já estão cansadas, porque o voluntariado acontece quando você já fez toda a tua demanda do dia, né? Então, assim, já trabalhei, já cuidei da família, já fiz isso, aí tem que trabalhar de novo por algo que financeiramente não te remunera. Então, o poder da liderança em um ambiente como esse, ele tem que ser muito maior do que dentro de um ambiente corporativo. E essa foi a nossa escola, né? Então, o ambiente nos formou. Só para concluir, por exemplo, esse trabalho voluntário, as pessoas assumem com esse espírito uma entidade, desde que seja, pode ser desde a infância ou da adolescência, ela tem pessoas, um grupo de pessoas, seja uma diretoria, seja o que for, eles são também voluntários. Aí você cativa essas pessoas, você tem que esperar confiança. E elas enxergam em você, se elas não gostam, eles dizem, não, isso não dá certo. Agora, se você fizer isso dentro da empresa, não, ele é o patrão, ninguém diz não. Porque ele paga nós, então eu não quero, eu quero estar de bem com ele. E se a pessoa começa a praticar essa liderança num grupo voluntário, você tem que criar simpatia, as pessoas têm que acreditar em você, você tem que convencer as pessoas de que o caminho é esse. Então, muitas vezes, qualquer coisa que você quer fazer dentro de uma instituição, por exemplo, nós na cooperativa lá fora dos transportadores, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que lá. Vamos construir com o quê? Nós fizemos o primeiro convênio com a fábrica de caminhões lá de São Paulo, da Ford, que vendemos 147 caminhões, da Scania, da Volvo, não sei quantos ainda, ganhando 20% de comissão, passamos 18% para associados para ele se sentir feliz e 2% para a cooperativa. Com esses 2% nós construímos tudo que tem lá hoje, que vale milhões. E assim acontece com outras entidades também, de você... Aí, nesse momento, você sente segurança, diz, não, eu posso ir firme, eu tenho minhas convicções, porque se você fizer esse teste dentro da empresa, assim, é um pouquinho mais difícil, né? É engraçado. Não reflete a realidade, Exato, né? Eu tava pensando agora nisso, porque você tirou a parte remunerada, que é o dinheiro, e você tirou a hierarquia, que é um organograma que está definido ali. Muitas empresas ainda têm esse método assim, mais organizado em forma de organograma. As pessoas se sentem mais à vontade para
serem talvez mais verdadeiras, falar realmente, não tá legal, sabe? Eu não vou largar isso aqui porque não tá legal. Sendo que na empresa talvez isso seja um bloqueio, como o senhor falou, né? É que eu acho que o voluntariado, ele é uma entrega de coração, né? E aí a liderança, ela tem que conhecer a pessoa no seu íntimo, né? Você só vai conseguir o envolvimento dela se você conhecer por que essa pessoa está lá, né? Então eu acho que é muito mais você conhecer de pessoas, e aí quando você começa a enxergar as pessoas, a olhar no olho, a entender como que elas reagem, como elas sentem aquilo, entender por que elas estão lá, né? Qual que é o projeto de vida delas para participar disso, você automaticamente se autodesenvolve, né? Porque se eu tô aprendendo sobre o outro, eu tô aprendendo muito mais sobre mim, né? Se eu proporciono esse aprendizado sobre o outro, eu vou conseguir muito mais aprender sobre mim, né? Como que eu reajo em determinada situação. Então, eu acho que o voluntariado é isso, assim, ele proporciona a gente entender como o coração do outro funciona. Porque ele tá lá de coração, ele não tá lá pelo dinheiro. Exatamente. Né? E como é que é misturar agora as duas coisas, pegar toda essa bagagem, esse conhecimento e aplicar dentro dos negócios e aí fazer essa gestão familiar? A gente sabe que tem muitos negócios que dão certo, tem muitos negócios que andam de maneira complicada quando é familiar e tem negócios que não funcionam. Qual é a fórmula de vocês para conseguir juntar tudo isso e fazer funcionar um negócio familiar? Bom, uma das coisas assim que a gente passou também, sentiu essa experiência, sentiu essa orientação. Eu estive na Alemanha, nós tínhamos em contato lá com empresas lá, porque na época nós implantamos os projetos aqui na SIC, que foi os núcleos. Os núcleos é um mesmo setor se reunir e discutir os seus problemas. Foi muito difícil de nós conseguir isso, porque como é que, por exemplo, o núcleo dos restaurantes, como é que vamos sentar com o meu concorrente? Núcleo das padarias, mas eu não vou me chamar de jeito nenhum, depois das oficinas, mas ele tá me tirando meus clientes. Aí até que a gente conseguiu, o pessoal se entendeu de que a melhor coisa que aconteceu, eles se reunir, eles acharem as soluções, né, de resolver os problemas. Aí muitas vezes o problema que tinha todos eles tinham problema e um ajudou o outro e todo mundo prosperou e melhorou muito. Então, mas foi difícil o pessoal entender. Então, o que a gente aprendeu lá? Eu sempre fiz isso na empresa também. Quando o empreendedor, seja um filho que quer crescer, ele tem que começar lá embaixo, ele tem que ser aprendiz no começo. Então, ele é aprendiz. Se sai da faculdade também, seja... O primeiro passo é aprendiz. Depois, lá na Alemanha, menos o pessoal recebeu um jaleco com uma carteirinha aprendiz. Ele passava lá anos, lá 3 anos, mais ou menos, aí ele recebia um cartão de profissional. Opa, agora eu troquei de cor, agora eu sou um profissional. Pô, agora sim. Aí depois disso, daí mais 3 anos, mais ou menos, depois ele recebe, depois ele faz gestão, administração, né? 1 ano ainda. Aí, bom, agora eu posso ser empreendedor. Agora, sei administrar, sei fazer tudo. Não, agora tu vai fazer mais 6 meses de legislação. Saber carga tributária, as leis estaduais, municipais, federais e tal. Isso aí também dá um preparo. Daí a pessoa está preparada. Se ela botar um negócio... Porque isso é muito importante, levar esse conhecimento para as pessoas. Você preparou a pessoa nessas condições, 99% prosperam. Agora, se a pessoa não, eu vou colocar isso, mas se não tem experiência, quebra. Por que no Brasil tantas empresas iniciam em poucos anos, desaparecem? Eles não começaram com uma estrutura sólida, com conhecimento, com preparação, tal. Então, o cara chega assim e diz, eu quero botar, pega um dinheiro, eu quero colocar uma padaria, eu quero fazer doces e tal. Aí ele foi lá ver os preços dos equipamentos. Mas é muito caro, eu não vou comprar. Aí ele põe outro negócio lá e compra e sem conhecer. E não dá certo. Então, o primeiro passo, a pessoa tem que conhecer naquilo que ela vai trabalhar. E daí eu preparo também, né? Então, essa escadinha, ela começa lá embaixo com o preparo e até a pessoa chegar no topo. Aí 99% não tem erro. E o legal disso nas empresas familiares, e que eu sei que aconteceu na empresa de vocês, até queria que vocês compartilhassem um pouquinho, é que teve essa trajetória, né, seu Sérgio? O resultado, eu não vou mais esquecer numa palestra que eu participei, que estavam vocês dois, que a Luísa falou assim, o resultado valida.
O resultado valida se você é filho do dono ou se você é o gestor, né? E é isso que o senhor fala, assim, é caminhar o caminho, né? Caminhar o caminho e chegar lá na liderança, criar propriedade, criar... como que eu vou... Uma palavra que abrange tudo, assim, eu acho que é experiência mesmo, né? Experiência para você conseguir tratar sobre qualquer coisa ou que surgir. Até coisas que eu não sei, mas eu vou ter caminhos para resolver, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho, assim, como que foi, tanto para a Luísa, se puder passar um pouquinho da visão do Germano e da Fabíola também, como que foi essa caminhada de vocês dentro da empresa? Eu sei que sempre foi bem alinhada com o seu Sérgio e a dona Salete, né? Sim. Mas como que foi essa ascensão de vocês na empresa? Até chegar no momento que teve o M&A agora, né? Como que vocês, em família, chegaram nessa conclusão? Porque o nosso público, ele é muito um público de empresa familiar. E empresas familiares apegadas ao modelo de negócio, às vezes a família está ruindo e não desapega, né? Então, acho que é legal, assim, compartilhar isso, porque vai... acho que motivar muita gente também, assim, que não é fácil, né? Sim, mas com certeza. É uma trajetória que é possível de fazer, Sim. né? A gente sempre começou aprendendo a fazer as coisas do mais básico ao... Então, nunca tivemos o escudo, né? Sou filho do dono. Ou a promoção, assim... Não, isso... prematura, né? Isso nunca aconteceu. Então, eu, por exemplo, também entrei começando pelo financeiro. Então, como qualquer funcionário que fosse contratado, começa lá contando moeda, né? E aí vai conhecendo do sistema e vai... Então, assim, aos poucos, tudo aquilo que a gente sugeria para o negócio era, na verdade, fruto de ter já feito muitas vezes a operação. Então, eu entendia que poderia, né, ser melhorado e tal. Então, sempre caminhando assim de baixo para cima. E o pai e a mãe também nunca nos colocaram numa posição de... Nunca foram nossas escoras, né? Isso o pai fala bastante também, assim, nunca nos escoraram nesse sentido. Então, quando errava e era corrigido, seja lá pelo que for, ou, né? Se tinha que corrigir alguma coisa, era corrigido como qualquer outro processo, né? E a responsabilidade do trabalho. Então, assim, a gente sempre enxergou qual que é a minha responsabilidade hoje no cargo que eu exerço, o que eu tenho que entregar e ter que fazer, né? Então, isso foi sempre muito similar pra mim, pro Germano e pra Fabíola. E a gente sempre carregou um senso de responsabilidade muito grande, né? Eu acho que... E às vezes é difícil a gente reconhecer as coisas boas na gente, né? A gente tem mais dificuldade de falar isso, mas hoje eu já consigo enxergar isso como clareza, né? E que nós três, a gente sempre teve um alto nível de responsabilidade com o negócio. Então, e isso foi resultado de uma criação familiar. Então, a gente não precisava ser puxado, por exemplo, para trabalhar. O pai e a mãe nunca tiveram que nos dizer, vocês estão trabalhando pouco, ou vocês... Porque a gente entendia e olhava o negócio Nunca tirou eles da cama para ir trabalhar, seu Sérgio? Não. Coisa boa. Não, só eu acho que é importante porque a Luísa, todos os três, a Fabíola, o Germano também, me surpreenderam muito nas atitudes. Por exemplo, que nem a Fabíola... A Luísa, nas primeiras reuniões que nós tínhamos com os vendedores, né? Os vendedores com 20 anos, 25 anos de empresa e tal. Chegar assim no sábado, uma vez por mês, a gente fazia a reunião, diz, olha, esse sábado, agora no sábado tem uma reunião, todo mundo, então, vai ter alguma coisa especial? A Luísa vai dar uma palestra. Os primeiros vendedores mais antigos. Mas o que essa menininha quer ensinar para nós? Nós já temos 20 anos de experiência, 25 anos de experiência, né? Aí quando ela chegou a abrir o verbo, o que aconteceu na semana seguinte, depois das próximas, a Luísa não vem de novo? Então, o que é? Conseguiu passar coisas, informações que ninguém esperava. Então, o que vem? Para que esse preparo, por exemplo, que me ensinaram, foi um primo meu que foi engenheiro, que se formou, isso foi quando eu era adolescente ainda, ele chegou e me disse assim, Sérgio, o dia que você tiver filhos, não seja a escora deles. Mas o que é ser escora? Qualquer coisa que ele tem que fazer, me consulta, eu vou dar as dicas. Você sempre quer dizer, você tem medo que eles eram, tá? Você diz assim, então, eu vou dizer como é que vocês têm que fazer. No momento que você não diz mais isso, eles caem. Elas perdem a confiança, então você tem que dizer assim, não, o que tu acha? Faça como você achar que deve fazer.
Lógico, não de cara assim. Entrou na empresa, começou a trabalhar, começou a fazer operações e tal. De repente, ela, com o passar do tempo, ela começa a pedir conselhos. Aí você tem que dizer, não, mas o que você acha melhor? Como é que você acha que melhor deve ser feito? Isso em todos os setores. Aí a pessoa começa, não, mas eu acho que tem que fazer assim. Faz. Muitas vezes você diz, mas será que eu podia chegar e dizer, faz assim, um caminho é esse? Não, mas tem que deixar eles. Aí com isso eles aprendem a decidir e é isso que todo mundo precisa. Então, aí senão o dia que a gente não tá mais lá, aí não tem mais a escola. O que é a escola? Eu vou falar com o pai que ele sabe, ele vai ter... Mas aí eles começam a decidir. Aí você pode se aposentar numa boa que ele já tem... Aí a receita para se aposentar. E acredito, seu Sérgio, também, inclusive, que em muitas situações eles surpreenderam com as tomadas de decisões. Com certeza. Porque cada um tem o seu modo, né? E talvez o seu Sérgio tava pensando, ele vai dar certo se ele seguir por esse caminho. Daí ele segue o outro caminho e dá certo também. E aí surpreende, porque você aprende que as pessoas têm maneiras diferentes para se resolver o mesmo problema, né? Que muitas vezes na cabeça de uma pessoa só é só um jeito, né? Sim. Mas o conhecimento ele tá disperso, então cada um vai achar uma forma diferente e aí que é legal de visualizar. Se a gente vai destacar a coragem do Germano e da Fabíola, por exemplo, de abrir a filial, né? Eu não tive essa experiência, eles enfim, corajosos, resolveram desbravar uma cidade, a gente não tinha nada na cidade, né? Não tinha um parente, não tinha um conhecido, não tinha um... E foram os dois, né? Largaram tudo em Chapecó, foram os dois, os amigos, enfim. E só um ao outro e começaram uma empresa praticamente do zero, né? E que deu muito certo, né? Então, assim, essa coragem, né? Essa segurança, esse ancorar. E eu acho que isso é o bacana da empresa familiar, né? Assim, no sentido de diferenciar de outros negócios. Porque por mais que tenha os seus desafios, muitas vezes relacionais, que podem acontecer... Se existe uma relação de transparência e confiança nesse núcleo familiar, que sempre foi o nosso caso, isso te dá muito suporte. Eu nunca esqueço, né? Inclusive, acho que naquele evento eu até comentei sobre isso. Que eu e Germano e a Fabíola, a gente sempre foi muito, muito próximos, assim, muito unidos. Então, entre nós como sucessores também, nunca existiu uma disputa, uma competição, né, uma vaidade, uma inveja, sei lá, essas coisas a gente sempre amenizou com muita conversa, um respeitando o outro, né, sabendo da experiência do outro e tal. E a gente sempre dizia que a gente poderia ir mais devagar, mas que a gente ia juntos, né, isso sempre foi um lema, assim, né, nosso como irmãos dentro da empresa. Então isso também te traz segurança para você avançar, porque por mais que algumas decisões sejam tuas, tu sabe que você tá... com as pessoas que mais querem o teu bem na vida ali do lado. Então, quando existe essa harmonia, essa transparência, assim, isso te impulsiona a dar passos maiores, né? E o que, às vezes, numa sociedade que não é familiar, nem sempre. Eu conheço grandes empresários que têm sociedades com sócios que não são da mesma família e que têm essa relação como se fosse, que se dão muito bem e isso acontece. Mas, via de regra... esse negócio de você saber que a pessoa, antes de te olhar como um parceiro de negócio, está te olhando como teu irmão, tua irmã, teu pai, tua filha, né? Que qualquer necessidade que aconteça na tua vida, vai existir um suporte, vai existir alguém que está aqui preocupado com você, não só com o que você é no negócio. Isso é muito importante, né? Eu acho que é o grande diferencial de uma sustentabilidade familiar. E na empresa familiar, as pessoas se conhecem no íntimo, né? Então, elas sabem o que a pessoa tá pensando, elas sabem em que momento que pode reagir. Por mais que a gente tenha isso na sociedade que não seja familiar, a gente acaba conhecendo as pessoas e sabendo o limite de cada uma. Eu acho que na sociedade familiar é muito mais nítido isso, né? Sim. Tem uma abertura muito maior para falar certas coisas que não vai magoar, né? Porque família não se demite, né? Da família, né? Ninguém é demitido. Agora você tá demitido de filha, né? Vai continuar, mesmo que tenha algum problema na empresa, continua sendo a filha do seu Sérgio, né? Então, no final da linha,
que todo mundo acha que empresa familiar é um problema, eu vejo o contrário. Eu vejo que tem muita coisa positiva na empresa familiar, que a gente consegue ganhar muito em velocidade, como você disse, em não ter competitividade, né? No respeito da individualidade, porque as pessoas realmente se conhecem. Eu acho que tem vários ganhos. Como na empresa que não é, né, familiar, também tem. E eu acho que o olhar para o mesmo rumo, né? Isso é o grande benefício de uma organização também que é familiar. A família tá apontando para o mesmo alvo, né? Então não existe divergência de alvo entre sócios. E isso traz muita força para a organização, né? Então a família sabe o que quer, a família sabe o que busca, tá olhando pro mesmo processo, vai junto. Às vezes, quando você tem sócios diferentes, cada um desses sócios tem a sua família, a sua forma, a sua herança de vida, a sua biografia. Às vezes os alvos, eles parecem ser o mesmo, mas não são. E aí isso gera exatamente, e eu tava pensando agora que isso, inclusive, é descoberto ao longo do tempo, Na jornada. Na jornada. E aí você até maturar esse relacionamento, você vê que lá na ponta, lá no fim, não dá certo. Enquanto que familiar, você já tem isso muito bem casado. Isso já é uma coisa que não há discussão. A gente não precisa nem entrar nesse assunto, porque esse assunto não precisa ser conversado. Ele já está resolvido desde sempre, né? É porque geralmente quando a empresa é familiar, existe um negócio, né? Como a Luísa falou, é um negócio. Então não existe plano B, né? Até as gerações caminharem juntos, não criarem outras verticais, existe um negócio. Então é o plano A da família. A renda sai desse local, né? A família vai para esse local trabalhar. Então eu acho que esse é um ponto bem importante a ser considerado, assim. Eu nunca tinha pensado nesse do foco, né? O foco tá 100% ali. Realmente, o foco tá 100% no negócio, né? Não tem plano B. Sim, exatamente. Porque uma das coisas, assim, você sempre tem que passar que o trabalho dignifica. Tem pessoas que acham que o trabalho é um sacrifício. Não, é o trabalho, você passando essas informações, ou esse exemplo, que o trabalho é uma coisa que faz bem para a saúde, dignifica, e sempre com otimismo. Uma das coisas muito importantes que muitas vezes os pais, eu acho que a grande maioria deve se preocupar com isso. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, cuida dos filhos desde pequeno. Quem são os teus amiguinhos? Porque se você não cuidar da companhia, gambá procura gambá. Dizia, eu tive um professor, um palestrante lá, ele dizia assim, mas é muito importante, se você vai, ele dizia assim, se você pegar um colaborador para a empresa, se você pegar um funcionário, conversa com eles, quem é que são teus amigos, o que tu faz no final de semana, porque você vai tirar o norte da coisa. A pessoa, ela é mais ou menos que nem os amigos, então se ele tem aquele costume de andar com pessoas que bebem ou que tem vícios que prejudicam a saúde, enfim, essas coisas, ele entra no mesmo caminho, e assim acontece com os filhos. Então a companhia é importantíssima. Então os filhos que têm companhia com estudantes, com coleguinhas que não querem estudar, contagia. Então os filhos desde pequeno com coleguinhas que vão, eles motivam o outro para o caminho certo, para a prosperidade, para a inteligência, para a evolução. E se não, pode puxar para baixo, pode ficar, não dá muita bola, não é interessante. Então são dicas assim que dão o sentido, que dão a sequência com certeza no futuro. Vem de berço, né, seu Sérgio? Vem de berço. O meu pai, eu vim de uma família muito simples, assim, meu pai, eu lembro de alguns ditados dele, assim, alguns engraçados, mas sempre tem uma lógica os ditados dele. Quando fala de tecnologia, ele diz assim, depois que inventaram a máquina de plantar milho, eu não duvido de mais nada. Ele sempre diz essa, que é muito contraponto, né? Muito distante, assim. E ele usa essa até hoje. E outra que ele usa, uma vez eu fui reclamar sobre uma situação, assim, fui contar uma situação que aconteceu, e ele me falou, ovelha não se encosta em boi. Ele diz assim, ovelha não se encosta em boi. Então, o que você tava fazendo lá? Né? Não venha reclamar pra mim de algo que aconteceu, porque você tava com pessoas que
não fazem sentido, não combinam com o teu jeito de ser, né? E hoje, assim, isso que o senhor falou, de pergunta o que a pessoa faz no final de semana, o que ela faz nas horas extras, eu uso essas na entrevista, aprendi isso a usar na entrevista, assim, o que você faz nas horas vagas? Me conta quem é você fora do teu ambiente de trabalho, porque isso realmente diz muito sobre a gente, né? Porque as pessoas acham que vir trabalhar é botar uma máscara e começar a... Entra no automático ali, e agora que sou uma pessoa, eu saio pra porta, pra fora eu sou outra pessoa. Somos seres imperfeitos. Eu posso errar aqui dentro, posso errar lá fora, né? Mas, em essência, o que você faz? Você gosta de planta? Você lê? Você frequenta algum espaço de oração? Ou você... faz jantas com os teus amigos? Se é uma pessoa que diz que vai pra balada todo final de semana, não que esteja errado, mas assim, às vezes pro perfil da vaga não funciona, né? Sim. Não vai fazer sentido. Então, essa frase assim me lembrou muito do pai. Vou passar depois pra ele ouvir isso que ele me fala. Ovelha não se encosta em boi. Eu só gostaria de concluir a parte importantíssima para as pessoas que muitas vezes também não se dá importância para isso. Eu me lembro bem que aconteceu comigo. Isso é um exemplo assim que sei lá, eu guardei muito isso aí na minha memória e tenho que agradecer sempre. Eu era cobrador de ônibus. Nós fomos na Reunidas, eu entrei na Reunidas em 7 de setembro de 67, quando a empresa Reunidas comprou a empresa Mondaí. Nós fomos numa festa de Marcelino Ramos, festa em Nossa Senhora de Salete. Eu tinha 18 anos, com aquele trajezinho, negocinho aqui, carpezinho, eu me sentia assim um piloto de avião, feliz da vida, né? E na volta, um senhor de idade, veja bem o resultado disso, de uma atitudezinha minha que não custou nada, mas nada mesmo. Mas é importante a pessoa ter essa convicção. Aí chegou um senhor de idade e me pediu: tem lugarzinho para voltar? E nós com o ônibus lotado, né? Eu digo: não, tá lotado o ônibus. Sim, mas fala com o motorista. Não, eu já falei com ele, ele disse que tá lotado. Daí ele me olhou: mas eu precisava voltar, fica de pé, né? Falando meio alemão também. Eu disse assim: não, o senhor não fica de pé nada, senta no meu banquinho lá na frente, porque a primeira poltrona da frente era do cobrador, né? Ele sentou lá, cabecinha erguida, assim, cabelinho preto, sentado, assim, e eu fiquei caminhando lá, imagina, 18 anos. E era tudo estrada de chão, na época no Uruguai aqui era balsa, não tinha ponte ainda. Tudo estrada de chão. E aí na volta eu estava em Cortigipe pra cá um pouco assim, eu sentei em cima do motor, passei o pano no capô, porque tinha uma poeira, bastante poeira. Daí ele me disse assim: tu não quer mudar de profissão? Aí eu disse assim: não, aqui tá bom, imagina ganhando salário mínimo, faceiro, pela profissão, me sentia bem, que era um importante serviço. Daí eu disse assim: mas fazer o quê? Disse ele: não, tu traz produto da colônia e vende em Chapecó. Tem que comprar no supermercado, nos mercadinhos lá em São Carlos, Palmitos e outros municípios pequenos, e traz para Chapecó e vende em Chapecó. Na época tinha a cooperativa da SAIC, tinha o mercado do 2º Batalhão, que me lembro muito bem, o Tenente Amazonas que fazia as compras lá, e depois todos os mercadinhos, tinha as padarias Pluma aí, enfim, tudo. Aí ele me disse assim: tu traz e vende para eles. Aí eu disse assim: mas eu não tenho dinheiro, vou trazer com o quê? Daí ele disse: não, mas eu te vendo caro, tu me paga em prestação, é só você começar a trabalhar. Me vende o caro em prestação para mim começar a trabalhar. E os clientes, tudo sim. Daí eu digo: mas quem é o senhor? Eu não sabia quem era essa pessoa. Disse ele assim: meu nome é Clemens Gysi. Era o dono aí, na época, do supermercado Chapecó. O neto dele, onde tem os hotéis aqui, tem 2 hotéis lá perto da antiga rodoviária, como é que chama lá? Era o comerciante, um dos mais famosos aí de Chapecó. Daí eu cheguei e falei pro gerente da Reunidas, né, que o Zancanaro, se falava o Zancanaro, eu disse: eu vou sair. Não, tu não vai sair. Daí já quis me promover para ser agente rodoviário da rodoviária de Clevelândia, e eu insisti, digo: não, mas eu vou ter a oportunidade de comprar o carro.
Com isso, daí eu saí, consegui, depois de pedir autorização pro meu patrão, né? Até que ele disse, não, tá bom, vai, se não der certo, você pode voltar. Demitido. Né? Aí eu fui, saí, ele me passou Toyota, os clientes, tudo para pagar em 18 meses, e eu paguei em 12 meses. Paguei depois adiantado, o negócio foi bom mesmo, né? Consegui pagar o carro adiantado, já um ano depois já comprei um Fusquinha 0 km, comprei uma casa para nós morar, porque nós tínhamos uma casinha bem simples, uma casa melhor. Então foi início de tudo. Então veja bem, o que é o... Você muitas vezes não dá bola a uma pessoa, precisa de alguma coisinha, se preocupar com os próximos também, no sentido assim de dar sugestão, ajudar a fazer aquele... O que custou para mim levantar, deixar esse senhor? Eu podia simplesmente dizer, fica de pé, te vira, eu não vou dar o meu lugar. O que trouxe toda a minha trajetória, tudo evoluiu, porque senão não teria como eu comprar um carro. Como é que eu ia comprar com a clientela tudo feita? E ele estava a fim de parar, já estava com uma certa idade. E não, é oportunidade, e com isso eu fiz e prosperei, deu certo tudo. Depois fui estudar em Curitiba, porque eu vendia lá pro Brasão também, e o pessoal do Brasão me convidou para estudar com eles lá, parei na pensão junto com o Mauri Batistão e o Marcos Mosqueta, nós ficamos na mesma pensão, porque eles me convidaram, né? Eles vem para Curitiba, fiquei lá com eles lá, dividi uma pensão lá, ficou tudo mais fácil, mas foi iniciativa minha de chegar lá e estudar lá, e ir atrás, era muito difícil, né? Mas cheguei lá tudo encaminhado, me levaram lá no colégio, tudo fazendo inscrição e ficamos lá. Mas o mais importante, essa oportunidade de você dar, me encaminhando em tudo, só pelo fato de ser um pouco solidário, as pessoas se preocupar um pouco. De uma atitude, né? O resultado de uma atitude, né? É um pequeno gesto. E assim, às vezes a gente faz tanta força num lado e esquece que pequenos gestos mudam o caminho, a trajetória da nossa vida, né? E tá nesses pequenos... Se tu começar a olhar para trás e fazer o desenho, você vai ver que naquilo que você pôs força muitas vezes não deu. Você tava indo para um caminho que não deu certo. E naquilo que você menos imaginava, nesses pequenos gestos, nessas atitudes, as coisas acontecem, sabe? É coisa que, como o senhor falou, tudo começou ali por um pequeno gesto. É incrível olhar para trás e ver isso. Esse olhar para trás é bem legal esse exercício, né? Eu já me peguei olhando assim, cara, tipo, o ponto que tá hoje, onde começou? Aí eu comecei a fazer a trajetória inversa foi numa coisa que eu jamais colocaria fé. Que foi um gesto simples, uma coisa assim, disso que o senhor falou, foi uma ajuda, uma coisa que não me custava nada. E eu ajudei uma pessoa que depois entrou em contato comigo, que depois aquilo que foi o gesto, né, a atitude naquele momento, que não me custou nada, desencadeou esse caminho de vida agora, que é uma coisa grandiosa. Então, olhou para trás, você vai se deparar com isso toda vez. E quando o seu Sérgio fala que o trabalho dignifica, né, seu Sérgio? Assim, quando a gente para de olhar, né, eu não vou ser... como é que eu não vou ser relapso a dizer assim, que todos os dias a gente tá super motivado para trabalhar, né? Não, isso não acontece, né? Não tem essa constância, não é a jornada não é uma linha reta, né? Tem dias que tá melhor, tem dias que tá pior, mas eu dou muito valor para isso e dou muito valor para olhar pro meu trabalho como uma construção da minha vida mesmo, porque as melhores relações que eu criei até hoje, de pessoas que me orientam, de mentores mesmo de vida, exceto a minha família, né, que já veio desde pequenininha, né, exceto a família, o trabalho te traz essas pessoas, essa orientação, né, essa base, assim, nossa, tem pessoas hoje como amigos, pessoas que eu procuro para trocar uma ideia, assim, que foi o trabalho, as relações de trabalho que me trouxeram, assim, o quanto isso fica mais fácil quando a gente começa a olhar para o trabalho como uma área necessária e boa para nossa vida, né? Que fica um pouco mais leve, fica... Assim, eu me dou um pouco mais nesse momento, porque eu sei que ali na frente vai refletir em coisas que eu nem
nem imagino, né? Então isso fica... Parece que vira uma... Como é que eu vou... tem uma palavra que diz serendipidade, né? Que as coisas vão fluindo de uma forma mais natural e fácil. Você também, uma característica que é muito importante para o empreendedor, ele transmitir sempre otimismo. Sempre otimismo. Quer ver uma coisa? Quando eu comecei a viajar, tirar pedidos, chegava nos clientes, muitos clientes, não precisa nada, tratavam mal a gente. E como, sei lá... Aí você chegar e começar a mostrar para eles assim, que nem lá tinha um cliente lá em Joaçaba, um tal de José da Lóbio. Eu chegava lá, vai embora, não precisa nada. Bom dia, seu Dalóbio, que lugar bonito que o senhor tem aí. Ele, mano, você acha? Diga, mas olha que lugar bonito. Semana seguinte cheguei lá, vem cá, vem tomar um chimarrão aí. Aí comecei a mostrar sempre para os clientes, muitas vezes motivar o cliente com coisas boas, mostrar o que ele tem de bom, não ficar criticando. Criticar, pessimismo destrói. Aí as pessoas começam a criar simpatia, tudo fica mais fácil. E você também, não custa você chegar e dizer assim, pô, mas pode até sugerir melhorias, né? Fazer alguma coisa, mas mostrar o que ele tem de bom. Você é uma pessoa legal, bom, isso aí ajuda ela, sei lá, são costumes, ou são psicologia, sei lá se é uma coisa que tem alguma coisa a ver com psicologia e tal, mas ela dá grandes resultados. Sim, é comprovado. É que nem pro filho, você motivar teu filho, criança pequena, para as coisas boas e tal, dizer para eles, olha, parabéns, tu fez isso aí certinho. Assim acontece na vida profissional, porque tem muitos profissionais que chegam cabeça erguida, acham que chegou, sei lá, não faz benefício nenhum nem para ele nem para o outro. Então eu acho que são pequenos macetes, né? Que dão grandes frutos, né? Que é interessante, porque a simpatia, a confiança e a simpatia, elas transformam. E é isso que cria os caminhos da vida que o senhor comentou, porque você nunca vai receber a proposta que o senhor recebeu no passado de alguém que diz assim, eu não gosto de você, mas vem aqui trabalhar comigo. Não. Justamente você vai se conectar com quem mais se conectou com você, seja no trabalho, na vida e assim por diante. Então, esses gestos, eles fazem muita diferença. Pra gente finalizar, então, eu gostaria agora de perguntar pra Luísa, pra gente saber, então, se ela fez o tema de casa, né? Se ela aprendeu, qual é digamos assim, a lição que você vai passar para os pequenos de agora em diante nessa jornada de gestão familiar, nessa jornada de gestão de negócios. Essa próxima geração agora ela terá uma prof, né? Alguém que vai educar baseada em muitas décadas de aprendizado e muitas coisas que aconteceram, né? Não só do seu Sérgio para você, mas na prática, dentro da empresa, você aprendeu muita coisa. Qual vai ser a tua escola para os teus filhos? Eu acho que basicamente aprender a olhar para eles dentro da individualidade deles, respeitar quem eles são e dar os limites para que eles possam se sentir realmente estimulados a serem criadores e solucionadores de coisas boas para o mundo, né? Tudo aquilo que eu puder incentivar eles para que eles sejam verdadeiros empreendedores, não que eles precisam ser empresários, mas que eles sejam empreendedores aonde eles forem atuar, né? No sentido de serem pessoas que solucionam as coisas, que tenham uma visão diferente, né? Que sejam pessoas que agregam, que movimentam, que levam, como diz inclusive a palavra de Deus, né? Que levam aí luz e sal, né? Aonde eles estiverem. Então é isso que eu pretendo incentivar, que eles não passem em vão, né? Por onde eles estiverem. Que eles possam ser essas pessoas aí na nova geração. Miriam, temos mais alguma questão? Acho que a gente pode finalizar com essa lição, né?
Temos mais. Nós temos que ter mais uma data para conversar, né? Falta tempo para conversar sobre tudo. Deixa eu só concluir também. Eu gostaria de dizer: meus filhos, eu tenho uma admiração profunda. A gente se sente feliz e realizado por ter tesouros que são amáveis, são exemplos, são dedicados, responsáveis, são honestos, acreditam em Deus. A gente, sei lá, a gente vê tantos pais, tantas famílias destruídas, que os pais e os filhos entre irmãos não se dão, e aqui a gente é eu acho que é o maior patrimônio que um pai pode ter, é a família, é os filhos, a esposa, os netos, tudo isso aqui, eu acho que não tem dinheiro que paga. Então essa sei lá, se chama de conquista, é o mais importante de tudo, né? Embora que a prosperidade, as coisas materiais também são importantes, né? De você conseguir e tal, lutar, vencer, mas realmente o que pesa muito é você chegar no final da caminhada, que nem a gente está com uma boa caminhada, né? E só felicidade, né? Então, isso, gostaria que todo mundo se preocupasse também, desse a importância que isso representa para, acho que é porque ser humano, qualquer pessoa, então, e também acho que agradecer essa oportunidade que vocês deram para nós aqui, a gente passar informações, passar alguma coisa que a gente aprendeu, porque não adianta a gente ficar as coisas pra gente. Não. Eu acho que se a gente conseguiu, se uma pessoa tira alguma coisa de bom, é bom. Agora, se mais pessoas tiram coisas com aquilo que a gente passou, a gente fica mais feliz ainda, porque a gente não tem nenhuma didática de professor ou de coisa assim, mas o que a gente pode fazer é passar essa experiência, né, que a gente passou nesses anos, e os resultados foram, acho que, significativos em todos os sentidos. Legal. Seu Sérgio, que honra, que aula. Que aula, o senhor me fez chorar. Que aula mesmo, muito obrigada por vocês terem aceitado, parabéns pela trajetória mesmo. Sei aí da história da Difrisul, foi uma caminhada bonita, acabou agora a empresa não deixou de existir, né, mas passou por uma próxima fase aí. Parabéns mesmo. Eu sempre penso numa frase que eu não sei onde eu ouvi, assim, que muito conhecimento com pouca sabedoria não adianta para nada. E o senhor é um homem que tem muito conhecimento e muita sabedoria, porque a sabedoria ela não é adquirida lendo um livro, né? É uma experiência de vida, é querer, né? Então, muito obrigada mesmo por compartilhar, Luísa. Obrigada por compartilhar com a gente a história de vocês. Eu que agradeço. Oi. Ouvir a história do pai é sempre... Cada vez que eu ouço, vem novas... é um privilégio ouvir, porque são as grandes memórias que eu quero levar na minha vida. Que legal. E legal que no podcast é bacana, porque isso vai ficar eternizado, vai ficar para sempre, né? É uma mídia que não é efêmera, ela vai ficar guardada para sempre. Esse episódio vai estar sempre lá. Vai dar para mostrar pros netos, vai dar para mostrar pros bisnetos e por aí vai. E eu te digo, seu Sérgio, que não é sorte, tá? É mérito por tudo isso que o senhor batalhou e conquistou. Quem tá falando do outro lado aqui também é um pai que luta todo dia, que todo dia faz a janta do seu filho para ele comer bem, que todo dia educa seu filho para ele ser uma pessoa honesta, uma pessoa certinha. E no futuro eu quero ter esse brilho no olho do Senhor e dizer assim, olha, que bom que deu tudo certo. E além do mais, não é que deu tudo certo só na família, deu tudo certo também na família, nos negócios, que é mais difícil ainda, né? E por isso que a gente trouxe vocês aqui para falar sobre isso. Então, muito obrigado. Foi inspirador. E é isso aí, pessoal.
Obrigado pelo tempo de vocês. E já fica o convite para a próxima, né? Que temos mais para falar. Temos mais. Beleza, galera? A Luísa tem uma pauta muito legal aí de liderança. Já está convidada para vir de novo. Claro, vamos lá. Obrigada. Obrigada a mesmo. vocês.